morning, goedemorgen, bom dia. E bem-vindos a todos vocês nessa segunda evento já do Exporttech na Dutchem. Meu nome é Peg, eu sou diretora do Dutchem, Câmara de Comércio holandesa aqui no Brasil. E no Dutchem estamos muito satisfeitos que ter muitas empresas diferentes entre nossos membros, com muitas expertise em muitos domínios diferentes, porque graças a elas podemos organizar os webinars no Dutchem como este, e compartilhar informação importante e bem interessante, eu acho, também com você. Hoje vamos falar sobre o dupla tributação internacional. Mas eu acredito que ninguém gosta de pagar impostos, né? Então, pudéssemos evitar o duplo imposto, eu acho que ainda é melhor. É muito mais interessante. Mas é claro que eu não sou especialista. Eu estou muito feliz de dar as boas-vindas na Edgar Gomes Santos. Edgar, you're hiding. Oi, bom dia, Edgar. Tudo bem? Peg, bom dia, tudo bom? Bom dia. Porque Edgar é o sócio da Terciotti Advogados. Eu acho que, Edgar, você vai compartilhar seu conhecimento conosco hoje. Verdade, né? Certeza. Então, eu acho que você conhece já a fórmula do nosso Exporttech, porque é uma webinar de apenas 40 minutos. Então, totalmente focado nesse tópico. Eu acho que, por essa razão, acho que é melhor que eu vou parar de falar agora e deixar todo o tempo, todo o espaço para você, Edgar. Como você acha? Tá ótimo, Peg. Obrigado. Obrigado já para você. I would say, the stage is yours. Aproveita para tudo outros. Aproveita esse evento. Edgar, the stage is yours. Obrigado, Peg. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a Peg pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando sobre dupla tributação internacional, que é o tema do meu mestrado feito na Holanda. Quero agradecer também a Maria Eduarda Padilha por todo o apoio, me ajudando, preparando essa apresentação de hoje. E vamos, então, dar início a ela. Maria Eduarda, se você puder colocar os slides, por favor, eu agradeço. Mas, começando aqui, o objetivo dessa nossa conversa, porque a gente tem visto aqui no escritório uma frequência muito, muito grande, situações de dupla tributação fiscal. São residentes que ou saíram do Brasil, não necessariamente brasileiros, e foram para o exterior, e por desconhecimento acabaram se colocando numa situação de dupla residência fiscal, e, consequentemente, a dupla tributação fiscal ela ocorre. E aí, nesse contexto que surgiu a ideia dessa breve conversa de hoje. Eu vou começar dando questões genéricas, né, gerais, para deixar todo mundo na mesma página, e depois a gente entra aí no caso mais concreto da dupla tributação. Então, dando início, se puder passar, Duda, por favor, os países, geralmente eles tributam os seus residentes fiscais, né, os chamados residentes fiscais, de duas formas. É a chamada jurisdição do domicílio ou a jurisdição da fonte. Quando um país entende que uma determinada pessoa ela é um residente fiscal, geralmente eles usam os seguintes conceitos: ou é a residência ou domicílio, né, ou a pessoa está residente para fins até do direito civil ou domiciliado naquele país, ou nacionalidade. Então, nacionalidade é um exemplo dos Estados Unidos, especificamente. Se você é nacional dos Estados Unidos, você é um cidadão americano, você é tributado pelos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. Você pode estar no Tibete fazendo de um ano de sabático, você vai ser tributado de rendimento de qualquer lugar que você esteja, com investimento em qualquer lugar do mundo. Os demais países, Brasil, Holanda, todos os países, eles costumam adotar o critério da residência ou domicílio. Então, se você é residente ou domiciliado em determinado país, você está sujeito à tributação em bases universais. Então, eu, por exemplo, residente aqui no Brasil, se eu tenho uma conta no exterior, eu vou ser sujeito à tributação dessa conta no exterior. Não importa o fato de eu estar aqui no Brasil. E aí, a outra situação é a jurisdição da fonte, né? Determinados estados, eles tributam os não residentes unicamente em relação aos rendimentos que são produzidos nos seus respectivos países. Tá?
Podemos passar, por favor. Então, o que acontece na grande maioria das vezes, né? A dupla tributação internacional, ela ocorre em 3 situações distintas. A primeira delas é o conflito de residência e fonte. É o exemplo que eu citei. Eu, Edgar, sou residente fiscal no Brasil e tenho investimento num banco holandês. Os juros provenientes desses meus investimentos são tributados na Holanda e também são tributados aqui no Brasil. Então, eu tenho uma dupla tributação sobre os mesmos rendimentos. Esse é um conflito, muitas vezes, ele é solucionado unilateralmente pelos próprios países de residência e também é solucionado via tratados para evitar a dupla tributação. Uma outra situação é um conflito de residência e residência. Esse, inclusive, é a nossa conversa aqui de hoje. Eu, por exemplo, fiz meu mestrado na Holanda. Enquanto eu estava na Holanda, eu era considerado residente fiscal holandês. E também era considerado residente fiscal no Brasil, porque eu efetivamente não fiz aqui as obrigações que a gente vai mencionar à frente, na linha do casa de ferreiro, espeto de pau. E ainda tem mais, eu nasci na Inglaterra, eu também sou cidadão inglês, então eu teria potencialmente uma tripla residência fiscal. Esse conflito de residência, ele é solucionado via tratados internacionais. E a gente, no caso concreto, tem um tratado com a Holanda, que vamos falar mais à frente. O último conflito é entre 2 fontes, esse não tem solução via tratado, é quando, por exemplo, o banco holandês tem uma subsidiária na Bélgica, e aí Bélgica e Holanda podem querer tributar os meus juros aqui no Brasil. Pode passar, por favor. Então, aqui também, só para contextualizar, Duda, eu acho que ficou não sei se tem mais um slide, mas desapareceu ali. Tá, ótimo, desculpa, obrigado. Então, a dupla tributação, ela pode ocorrer de 2 formas. A dupla tributação jurídica e a econômica. A dupla tributação jurídica é a que é solucionada via tratados ou via legislação doméstica. Ela ocorre quando o mesmo rendimento é tributada por mais de um Estado na mão do mesmo contribuinte. Ou seja, o mesmo contribuinte, ele é tributado por 2 estados diferentes, 2 países diferentes. Um exemplo aqui muito, muito clássico é o imposto de renda na fonte sobre juros e dividendos. Aqui no nosso exemplo, voltando à questão do banco, eu tenho um banco aqui que me gerou R$10, 10 dinheiros de juros, teve uma tributação na fonte de 30%, deixei 3%, só que o meu país aqui, o Brasil, por exemplo, o país da residência, vai tributar aqueles mesmos R$10 a 40%, ou seja, numa operação dessa, eu perdi R$7 em tributos. Tá? E aí, como eu evito isso? Geralmente em operações, geralmente unilateralmente, tá? O país da residência mesmo já aplica a sua regra interna, ou contratados para evitar a dupla tributação. Já a outra situação, que é a dupla tributação econômica, ela é o próximo slide, ela ocorre quando o mesmo rendimento é tributado por mais de um país, mas na mão, né, na pessoa de diferentes contribuintes. E aí eu vou usar como exemplo a distribuição de dividendos. Tem até um desenho embaixo. Eu tenho, por exemplo, eu tenho ações de uma empresa no exterior, essa empresa ela foi tributada, inicialmente ela teve um lucro de 10, ela é tributada lá, imposto de renda normal da pessoa jurídica, e depois ela distribui os dividendos para mim. Ela vai distribuir, então, 7, porque ela foi tributada a 3, e aqui no Brasil, no país de residência, eu tenho essa tributação só sobre os 7. Então, vocês percebem que a pessoa jurídica é uma pessoa diferente, ela é tributada primeiro, e depois, quando eu recebo os dividendos, eu também sou tributado. Então, são 2 pessoas sendo tributadas, mas o rendimento em si é o mesmo. Essa é a dupla tributação econômica. Ela não é objeto da nossa conversa de hoje, ela não é solucionada nos tratados, com exceção das regras de preço e transferência, que a gente não vai abordar hoje, porque precisaria de um dia inteiro para isso, e possivelmente precisaria do dia seguinte também. Então, não vamos falar sobre ela. Então, esse é o que eu queria falar de conceitos iniciais, para deixar todo mundo familiarizado na mesma página, antes da gente entrar agora no nosso caso concreto, né? Como é que funciona a residência fiscal no Brasil? Tá? Então, de acordo com a nossa legislação, a Instrução Normativa 208, o Regulamento do Imposto de Renda, é considerado residente fiscal
a pessoa física, o indivíduo, que resida no Brasil em caráter permanente. Então, eu estou aqui no Brasil em caráter permanente, eu sou residente fiscal aqui. Tá? Primeira ponto. Segunda situação, eu saio do Brasil e passo a prestar serviços numa embaixada, uma repartição do governo no exterior, na Holanda. Então, eu continuo sendo residente fiscal brasileiro para fins da legislação brasileira. Essa é a segunda situação. A terceira situação, que ingresse no Brasil com visto permanente, assim que eu chego. Então, eu entro no Brasil com visto permanente, desde já eu passo a ser residente fiscal no Brasil, ou com um visto temporário. Nessa situação do visto temporário, aliás, de cara, é importante a gente já perceber isso aqui. Visto, eu preciso de um visto. O brasileiro não precisa de visto para entrar no Brasil. Mas, ok, então eu entrei com visto temporário, eu passo a ser residente fiscal na data da chegada, se eu for para o programa Mais Médicos, ou se eu entro com temporário, passo 184 dias no Brasil, consecutivos ou não, dentro daquele período de 12 meses. Tá? Então, com visto temporário, passou 184 dias, e visto precisa ser para um estrangeiro, passou 184 dias, eu viro, então, residente fiscal no Brasil. E aí, se dentro daqueles 184 dias eu consigo obter um visto permanente, passo a valer dali, então, também a residência fiscal brasileira. Próximo slide, por favor. Aqui essa parte é muito importante. Considera-se ainda residente fiscal, né, uma continuação, a pessoa física brasileira que adquiriu a condição de não residente no Brasil e retorne ao país com ânimo definitivo. Aí conta da data da chegada. Por que isso é muito importante? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas se eu sou brasileiro, por exemplo, eu quando fui para o meu mestrado em Leiden, eu saí do Brasil, mas eu voltei ao Brasil 2 vezes. Natal e eu não me lembro qual foi outra oportunidade. Eu não voltei a ser residente fiscal no Brasil porque eu vim aqui passar férias, porque eu passei o Natal com a minha família, porque eu não tinha um ânimo definitivo. Eu tinha a intenção de voltar para a Holanda, terminar meu mestrado, eventualmente trabalhar lá ou na Europa. Então, o fato de eu ter voltado por si só, né, pisado no Brasil para passar Natal e Réveillon, não significa que eu virei residente fiscal no Brasil. E aí, um outro item também muito importante. O brasileiro não necessariamente. A pessoa física que reside no Brasil e saia em caráter temporário ou mesmo permanente, sem apresentar a comunicação de saída definitiva. Então, eu saio do Brasil, mas eu não informei a Receita Federal que eu deixei de sair. Eu não preenchi um documento, que é a comunicação de saída definitiva, e, consequentemente, eu continuo sendo residente fiscal no Brasil durante 12 meses consecutivos de ausência. E aí, o que acontece? Eu saio do Brasil. O meu exemplo, de novo, na Holanda. Eu não apresentei, de fato, a comunicação de saída definitiva. Então, eventuais rendimentos que eu tenha auferido na Holanda durante aqueles 12 meses que eu fiquei lá iniciais, eram passíveis de tributação aqui pelo Brasil, porque eu era um residente fiscal brasileiro e, consequentemente, sujeito à tributação em bases universais. Ou seja, meus rendimentos auferidos em qualquer lugar do mundo eram tributáveis no Brasil durante esses 12 meses, e também na Holanda, a partir do momento que eu virei residente fiscal lá. Então, isso é importante. Por que é importante? Você deixa de apresentar a comunicação de saída definitiva e você todo ano volta para o Brasil, você nunca cumpre aqueles 12 meses ininterruptos de ausência. Então, você nunca deixa de ser residente fiscal. Isso é extremamente comum. A gente vê isso na prática, no mínimo 2 vezes por mês, uma situação como essa. Bom, o parágrafo único, basicamente, ele diz que se a pessoa física não completa os 184 dias durante o período de 12 meses, então o novo período de 12 meses é iniciado. Vamos passar para o próximo, por favor? Vocês estão me ouvindo bem? Caso prefiram, eu posso falar um pouquinho mais alto, tá? Eu acabei de receber uma mensagem de que não está muito bom o som. Bom, indo para o próximo slide, então a gente estava falando, né, da obrigação da apresentação de saída definitiva, da comunicação. Então, eu vou sair do Brasil,
quero extinguir a minha residência fiscal. Obrigado, João, pelo feedback. Ok, Ângelo, obrigado também. Bom, voltando aqui. Então, eu estou aqui no Brasil, desejo sair do Brasil e quero encerrar a minha residência fiscal no Brasil. Qual é o procedimento adequado? Eu vim da Holanda, por exemplo, vim trabalhar numa empresa holandesa no Brasil, vou voltar para a Holanda, interrompi vou voltar, enfim, acabou meu contrato de trabalho, ou qualquer que seja o motivo, estou voltando para a Holanda. Quero encerrar minhas obrigações junto à Receita Federal Brasileira. Qual o primeiro passo? Apresentar uma comunicação de saída definitiva. Tá? Essa comunicação ela é simples, eu simplesmente apresento, informo a data que eu saí do Brasil e a Receita Federal tem o primeiro conhecimento. Tá? Isso é feito até fevereiro do ano seguinte ao da saída. Próximo passo. Dentro daquele prazo de declaração do imposto de renda, eu tenho que apresentar uma declaração de saída definitiva do país. Essa declaração de saída definitiva nada mais é do que uma declaração normal de imposto de renda, com um item adicional dizendo a data em que eu saio do país, quem vai ser o meu procurador no país, o CPF, o endereço dele, e eu vou tributar no Brasil o imposto devido aqui no país proporcionalmente ao período em qual eu ainda era residente fiscal. Então, se, por exemplo, a gente está em maio, eu saí agora em maio. Eu vou tributar no Brasil os meus rendimentos auferidos de janeiro a maio. Tá? Prazo normal da declaração do imposto de renda do ano calendário subsequente. E aí, se eu tenho qualquer dívida, eu tenho que pagar naquele momento. E também, se eventualmente eu tinha alguma declaração de imposto de renda não feita, eu também tenho que apresentar naquele momento. E aí a última etapa, que é muitas vezes esquecida ou omitida, algumas vezes também, pela pessoa que deixa o Brasil, é a comunicação às fontes pagadoras da condição de não residente. Tá? É um slide aí anterior, tá, Eduarda? Mas não tem problema também. Essa comunicação, o que acontece? Eu informo, por exemplo, aos meus empregadores, que eu não sou mais residente fiscal e, consequente, a minha tributação vai ser de não residente. A maioria das vezes ela até é mais benéfica do que a de residente, tá? Ou igual, pelo menos. E o que acontece aí, falando, por exemplo, do brasileiro que vai para a Holanda, né? Então, o que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a Bélgica, Luxemburgo. Eu, quando saio do Brasil e comunico a fonte pagadora, o banco, sobretudo, ela passa a ter obrigações mais complicadas, mais complexas. Tem um compliance mais rígido com relação aos não residentes. E aí, muitas vezes, os bancos exigem que seja encerrada a conta corrente que tem aqui ou que ela migre para uma conta de domiciliado no exterior, que é a CDE. Essa conta, geralmente, ela é um pouquinho mais onerosa e ela tem também limitações aos investimentos possíveis. Tá? E se for uma pessoa que, por exemplo, investe em ação, ela tem que ter uma conta diferenciada, que é a 4373, e cada banco tem suas regras, enfim. Toda vez que um brasileiro ou mesmo um estrangeiro que aqui resida e pense em sair temporariamente do Brasil, esse contato com o banco é muito importante, tá? Porque tem que ver a operacionalização disso. Vamos para o próximo, por favor. Então, aqui um pouquinho das principais situações que a gente vê aqui na prática de dupla tributação. Primeiro, a gente já mencionou o descumprimento da obrigação acessória de comunicação de saída definitiva e declaração de saída definitiva. Se ela não é apresentada, o então residente fiscal, aquele que deixa o Brasil, continua sendo tributado no Brasil durante 12 meses. Tá? E isso, às vezes, puxa, eu saio do Brasil, esqueci, vou para o emprego no exterior. Por que eu tributar no Brasil? Né? Então, apresenta a comunicação de saída definitiva, tá? Para interromper essa situação. Outro cenário, visto permanente, é na data da chegada. E aqui eu estava até conversando com a PEG antes, a gente tem um caso aqui no escritório de um estrangeiro que veio para o Brasil e casou com uma brasileira 20 anos atrás, ele obteve o visto permanente, então ele com visto permanente, toda vez que ele pisa aqui no Brasil, ele é residente fiscal, ele vem todo ano,
ou seja, ele nem completa os 12 meses ininterruptos de ausência e sempre volta de novo a ser residente na data da chegada, mesmo que tivesse apresentado a declaração de saída definitiva. Então, é muito importante tomar esse cuidado, porque durante 20 anos ele continua sendo residente fiscal no Brasil, e, em tese, sujeito à tributação aqui no Brasil, mesmo com relação aos rendimentos que ele ofere no exterior. Aqui tem um outro item importante, que é a questão de 184 dias. É extremamente comum nos depararmos com a situação de um potencial cliente, um amigo, um artigo, falando, eu tenho que tomar cuidado, saí do Brasil, apresentei minha declaração de saída definitiva, eu tenho, então, que tomar cuidado para não passar mais de 184 dias no Brasil, porque senão eu volto a ser residente fiscal. Mas se vocês olharem novamente os slides, eu acredito que vocês vão ter os slides para vocês posteriormente, mesmo que não tenham, basta ver na Instrução Normativa 208, o residente, eu estou com ela aqui, o brasileiro só volta, que adquiriu a condição de não residente, só volta a ser residente fiscal quando ele volta ao Brasil com ânimo definitivo. Então, os 184 dias, por si só, não querem dizer que ele veio com ânimo definitivo. O que a gente está vivendo hoje da pandemia é um excelente exemplo. Eu posso ter vindo ao Brasil por qualquer motivo que seja e não consigo voltar para o exterior porque as fronteiras estão fechadas, ninguém aceita brasileiro, quem passou pelo Brasil nos últimos 15 dias, se não fizer uma quarentena. Então, assim, eu não voltei com ânimo definitivo. Tá? Eu estou aqui passei 184 dias, mas não tenho essa vontade de ficar. Então, aqui é a intenção de permanência. Os 184 dias, de fato, são um indício. Poxa, por que você está passando 184 dias, 200, 300 dias no Brasil? Mas ele precisa ser acrescido de outros indícios. Eu tenho uma residência no Brasil, eu sou síndico do prédio, eu sou, torcedor de um time, vou todo domingo no Maracanã, eu tenho um cachorro, uma conta telefônica, uma assinatura de jornal. Então, assim, são vários indícios. Mas esse, por si só, no meu entendimento, até porque diz a Instrução Normativa que é com ânimo definitivo, e esse, por si só, não é definitivo, não é determinante. E aí, por fim, com relação a uma transferência, né, também tem acontecido muito, aconteceu muito na época do RERT, isso, eu vou deixar de ser residente, não vou não vou regularizar meus ativos no exterior, vou para um paraíso fiscal. Tem vários países que oferecem, né, o passaporte, vou ser residente fiscal no exterior. E aí a Lei 12.249, ela diz, olha, você pode até ir para um paraíso fiscal, um regime de fiscal privilegiado, mas você vai precisar me provar que você efetivamente, você é residente lá de fato, e está sujeito à totalidade a tributação em relação à totalidade dos seus investimentos, né, aquela tributação em base dos universais, e efetivamente está pagando. A próxima, por favor. Bom, e aí como é que a gente efetivamente, indo à eliminação da dupla tributação, né, que é o que nos interessa. Como é que ela acontece? Ou unilateralmente, o Brasil ele tem regras para eliminar a dupla tributação de forma doméstica, naturalmente, unilateralmente, sem necessitar da cooperação do outro Estado contratante, do outro país, ou por tratados para evitar a dupla tributação. De forma bem sintética, são dois os métodos, o método da isenção e o método da imputação / crédito. No método da isenção, ela se divide em dois, a isenção integral e a com progressividade. A isenção integral é o seguinte, eu recebi juros do banco holandês. Esses juros aqui no Brasil são completamente desconsiderados. Não afetam em nada a minha tributação brasileira, do meu imposto de renda da pessoa física. A isenção com progressividade, que é aplicada na grande maioria das vezes pelos países, ela vai considerar os juros que eu recebi no exterior, na Holanda, na Bélgica, no Luxemburgo, enfim, no exterior, na Europa. Vou colocar na base de cálculo do meu imposto devido no Brasil, ou seja, vou acrescentar aos demais rendimentos que eu recebi no Brasil e aplicar a alíquota. Eu vou ver qual é a alíquota progressiva. A gente tem do 0 ao 27,5. Então, eu considero somente para aferição da alíquota. A alíquota ficou em 22,5? Ok.
eu vou tributar em 22,5% só sobre os rendimentos do Brasil. Então, esse é o método da isenção com progressividade. Já no método do crédito, são duas formas também. A imputação integral. A integral significa o quê? Eu fui tributado, de novo, exemplo dos juros. A Holanda me tributou em juros a 30%. Mas aqui no Brasil, o máximo seria 27,5%. Tá? Na imputação integral, o que acontece? O crédito, eu vou tomar um crédito do imposto pago no exterior para bater o imposto devido no meu país de residência sobre aquele rendimento. Então, se eu tributei a 30% os juros lá de fora, e eu tributo aqui a 27,5%, eu não pago esses 27,5% e ainda poderia usar esses 2,5% para compensar em outro imposto brasileiro. O que acontece na prática é que nenhum país vai abrir mão do seu imposto de rendimentos no seu país e dar esse crédito integral, dar o crédito em montante superior àquele aquele tributo que seria devido no país. Então, a imputação integral, se não me engano, ela até foi aplicada na Holanda, mas não sobreviveu muito tempo, não. Foram 6 meses, eu não tenho dados aqui comigo, mas não se aplica. O que acontece é a imputação ordinária. É aquele crédito correspondente ao imposto pago no exterior, porém limitado ao imposto que seria devido no país de residência. Então, acabei me alongando até mais do que eu queria nesse item. Vamos para o próximo, por favor? Aí, como é que funciona falando dos tratados propriamente ditos? Os tratados, eles restringem, né, eles limitam o exercício da jurisdição tributária dos países contratantes, da legislação doméstica dos estados contratantes. Tá? Então, ou ele vai falar para o estado da fonte, vai restringir o estado da fonte, em relação à alíquota, por exemplo, os juros na Holanda, exemplo, tá? Não sei de cabeça, são 20%. O tratado vai falar, não, Holanda, você só pode tributar 15%. Você está limitando, você está reduzindo a tributação no estado de fonte. Ou reduzindo também o que é tributável. Tá? Você fala, não, você só pode efetivamente tributar o que é oferido no seu país de fonte. E também posso posso restringir a competência tributária do país da residência. Então, no tratado com Brasil e Holanda, eu posso falar, Brasil, você tem que dar mais crédito em relação ao imposto ao tributo pago no exterior do que você daria unilateralmente. Ou mesmo posso falar, olha, se você unilateralmente daria crédito, não, aqui você vai dar isenção nesse caso concreto. Então, essa já é uma forma de eliminar a dupla tributação via tratados. Tá? E aí, por exemplo, a gente falou agora da isenção, né, a aplicação do método da isenção ao invés do crédito, são aqueles itens que a gente mencionou no slide anterior. Vamos para o próximo, por favor? E aí, com relação aos tratados, a gente tem lá do artigo 6º ao 21, as regras distributivas. Elas alocam competência entre os países contratantes para dizer quem pode tributar. Geralmente, o que acontece é o seguinte, você tem uma tributação exclusiva, na qual apenas um país pode tributar determinado rendimento. Eu trouxe aqui o exemplo, até peguei a convenção com a Holanda, o exemplo dos estudantes. Aqui, os estudantes falam que os pagamentos que um estudante receba para fins de manutenção, educação e treinamento, antes de visitar um estado contratante, enfim, que está no primeiro estado contratante apenas com propósito de educação, não são tributáveis naquele estado, ou seja, somente um estado pode tributar. Então, essa é uma tributação exclusiva. Eu estou eliminando a dupla tributação, porque eu estou dizendo só um país pode tributar. E as outras formas são que as normas distributivas aplicam, são tributações concorrentes ou cumulativas, né? Ambos os estados podem tributar. E aí são duas formas. Sem limite no estado da fonte, eu tenho como exemplo o lucro de aluguéis. O artigo 6º do Tratado Brasil e Holanda fala que ambos os estados podem tributar. Então, se eu tenho um imóvel lá em Haia, por exemplo, e alugo esse imóvel enquanto eu estou no Brasil, Holanda pode tributar na fonte, sem limite, vai aplicar a legislação doméstica normal, e o Brasil também pode tributar. E a outra opção é com limite para o estado da fonte. Aqui eu cito o exemplo dos dividendos ou juros. Ambos os estados podem tributar os juros e rendimentos, mas o país da fonte tributa limitado a 10% ou 15%, e o país da residência tributa com base na sua legislação doméstica,
mas tem que aplicar o artigo 23, que é aquele da isenção ou do crédito, para evitar a dupla tributação. E aí vocês perceberam que eu falei muito em residência, e falei lá atrás que a gente ia conversar sobre a dupla residência fiscal, e no caso concreto, né? Então eu tenho aqui uma situação que eu sou residente fiscal no Brasil e na Holanda. Como é que eu vou saber qual é o país de residência, né? O artigo 4º, que é o próximo slide, ele vai aplicar um critério que é a regra do tiebreaker rule, ou quebra-laços, como dizem aqui no Brasil. Então, se eu tenho um duplo residente, respondendo aqui uma pergunta rápida, tá? Desculpa, depois eu vou responder no final todas, mas sim, o tratado está disponível no site da Receita Federal do Brasil, tá? Todos os tratados brasileiros, são 32, salvo engano, 33, porque tem um que se aplica a 2 países, estão lá. Posso compartilhar depois a todos também. Mas aqui, voltando aqui ao caso concreto, a regra do tiebreaker rule, na verdade, ela tem origem no modelo da OCDE e da ONU também. Tá? O artigo 4º, ele diz qual país a pessoa que é dupla residente vai ser considerada residente para fins daquele tratado e, consequentemente, a aplicação de todas as regras distributivas. Então, vamos aqui no caso concreto. A expressão residente de um Estado contratante designa qualquer pessoa que, em virtude da legislação daquele Estado, esteja aí sujeito a imposto em razão do seu domicílio ou residência. Então, vocês lembram do início da apresentação? Eu sou residente num país e, consequentemente, estou sujeito à tributação em bases universais, né, os tributos dos meus rendimentos em qualquer lugar do mundo. Então, se eu sou residente no Brasil, tenho uma tributação em meus rendimentos em qualquer lugar que estejam, e também na Holanda, eu sou residente nos dois. Então, aí o item 2. Quando, por força do disposto no parágrafo 1, uma pessoa física for residente de ambos os estados contratantes, vamos usar o meu exemplo quando eu morei na Holanda, sua situação será assim determinada. Será considerada residente do estado em que disponha de moradia permanente. Eu tinha moradia permanente no Brasil e na Holanda, então não resolve. Então, próxima etapa. Será considerada residente... se dispuser de moradia permanente em ambos os estados, será considerada residente do estado com o qual suas relações pessoais e econômicas forem mais estreitas. É o centro de interesses vitais. No caso concreto, as minhas relações pessoais, minha família toda no Brasil, minhas relações econômicas, meus investimentos, até meu escritório com o qual eu trabalhava, todo aqui. Então, nesse caso, eu viraria residente fiscal brasileiro para fins do tratado. Então, todas as regras do tratado, que aí a gente tem tudo, tá? Questão de pensão, remuneração de diretores, remuneração de assalariados, de estudantes, enfim. Aí a gente tem que aplicar, eu seria residente fiscal no Brasil e teria que analisar o tratado à luz dessa conclusão, de eu ser residente fiscal no Brasil. O Brasil seria meu país de residência. Mas assim, ok, se eu tivesse ainda, não pudesse determinar o meu centro de interesses vitais, ou não tivesse moradia permanente em ambos, eu seria considerado residente no estado em que eu permanecia habitualmente. Aí sim, onde é o estado que eu fico com mais frequência. Aí talvez os 183 dias fizesse uma diferença. E aí continua, tá? Basicamente eu vou criando o quebra-laços, né, o tiebreaker rule, eu vou indo adiante. Se eu permaneço habitualmente em ambos os estados ou não permaneço habitualmente em nenhum, eu serei considerado residente do estado em que eu for nacional. Então, se eu tenho uma dupla nacionalidade, eu sou inglês de fato e brasileiro também, tudo bem que eu não estou falando da Holanda, mas se fosse o caso, a gente teria que ir para a próxima etapa. Eu sou nacional de ambos os países. Ou não sou de nenhum deles, eu posso ser apátrida, ou por um acaso estar residindo em países que eu não tenho nenhuma relação. Aí os estados contratantes têm que ir para o Mutual Agreement Procedure e identificar qual país eu sou residente para fins daquele tratado. Peg, eu vi que você já me chamou minha atenção aqui para o meu prazo se encerrando. Eu consegui terminar tudo o que eu queria falar aqui dentro desse prazo que me foi concedido de 30 minutos. Meu alarme até tocou, baixinho, mas tocou. E aqui eu estou aberto a perguntas, tá? Eu quis deixar um espaço grande para perguntas. Respondendo aqui a pergunta, sim, a gente tem os tratados todos para evitar a dupla tributação celebrados pelo Brasil no site da Receita Federal. Só voltando aqui àquela questão importante. Então, eu virei residente fiscal no Brasil
para fins do tratado, eu virei residente fiscal na Holanda, eu tenho que aplicar caso a caso, tá? Primeiro eu tenho que ver se eu sou residente fiscal na legislação doméstica de um país, nos dois, e se for nos dois eu aplico o tratado. Pode ser tratado com a Bélgica, pode ser tratado com a Áustria, pode ser tratado com qualquer país que o Brasil efetivamente tenha tratado, obviamente, e depois eu verifico qual é o artigo cabível, né, daquele rendimento que eu estiver falando. Em linhas gerais era isso, eu estou aqui aberto a perguntas. Deixa eu ver se chegou aqui alguma. Vi que o Bruno já compartilhou o acordo, né? Nesse site que o Bruno compartilhou o acordo, estão todos os demais que o Brasil tem celebrados. A gente tem aí por vir o tratado com a Suíça, Singapura e Emirados Árabes, em breve, Uruguai também. As perguntas podem ser por chat, sim, por favor. Veio uma aqui que eu não percebi. Alexandra, vou responder aqui a sua pergunta. Residentes com visto permanente que saem do Brasil para morar na Holanda, mas têm laços estreitos com o Brasil, tem que desistir do visto permanente? Aqui tem duas opções, tá? Ou a gente aplica o artigo 4º, e aí a gente vai aplicar aquele último item que a gente estava falando, a regra do quebra-laços, tiebreaker rules, e identifica qual é o país com o qual você tem mais afinidade, você está mais próximo. Por exemplo, aqui estou tentando responder a sua pergunta. Você saiu do Brasil para morar na Holanda, mas você ainda tem uma residência aqui? Você ainda tem uma moradia aqui? E, eventualmente, até mesmo você ter um quarto na casa dos seus filhos pode ser considerado uma residência aqui, tá? Uma interpretação mais restritiva. Mas a gente vai aplicar a regra do quebra-laços, porque você tem laços estreitos com o Brasil, filhos, mas onde estão os seus demais parentes? Tá? Então, aqui é a regra do quebra-laço. Se você desistir do visto... O problema de você não desistir do permanente é que toda vez que você venha visitar seus filhos, você vai ter que apresentar, você é considerada, né, você volta a ser na data chegada do residente fiscal no Brasil, e aí você vai ter que, na saída, apresentar uma declaração de saída definitiva. Só é mais trabalhoso, mas você pode fazer isso também para não ter que abrir mão do seu visto permanente, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas acredito que sim. Ou você sai do Brasil, visita seus filhos e apresenta uma declaração de saída definitiva, ou aí depende dos seus investimentos, dos seus rendimentos, você provavelmente, com base no artigo 4º e 23 do tratado, você está isenta de tributação no Brasil. Aqui mais uma. Com a alta da moeda europeia frente à brasileira, se tornou atrativo o envio de euros para o Brasil. Qual o valor máximo não tributável de euros pode ser enviado ao Brasil por ano? Aqui não tem a ver com o tratado, né? Na verdade, respondendo aqui essa pergunta, você trazendo de você para você mesmo não tem problema. Isso não é sujeito à tributação do imposto de renda, porque o rendimento já é seu. Então, é como se você estivesse tirando dinheiro de um bolso seu e colocando no outro. Tá? Aí, obviamente, você tem que fazer via Banco Central, tem que ser uma operação autorizada, mas não tem limite, desde que tudo declarado. Lembrando que é uma outra questão, eu esqueci de mencionar, agora menos importante, mas era muito, muito relevante. Aqui no Brasil, a gente tem a declaração de capitais brasileiros no exterior, que deve ser enviada ao Banco Central. Até ano passado, qualquer residente fiscal no Brasil que tinha mais de 100 mil dólares no exterior deveria apresentar essa declaração. Essa declaração, por si só, não tem tributo, tá? Ela é uma declaração meramente informativa. O problema é que a não apresentação dessa declaração pode configurar um crime de evasão fiscal, evasão de divisas. E aí você entra na seara criminal. Tá? O tributo, eventualmente devido, você paga desde antes do encerramento de um processo administrativo tributário e está resolvido. Mas a questão criminal é uma dor de cabeça muito grande. Então, o que acontece? Muito comum, a pessoa é dupla residente fiscal, não sabia da obrigatoriedade da DCBE, e aí tem duas opções. Ou você declara em atraso e paga o menor valor entre 1% do que você tem no exterior e R$25 mil, 5 anos para trás, mais conservadoramente, tem criminalistas que vão falar que é no prazo prescricional criminal,
ou você está sujeito a uma investigação, um processo criminal e pagar o menor valor entre 5% e R$125 mil por declaração não apresentada. Isso é muito comum. Por que eu falei que é menos problemático? Porque esse valor de US$100 mil passou a ser US$1 milhão agora, então um pouquinho menos, muita gente deixou de estar nessa situação. Tem mais uma pergunta aqui. Tenho dupla nacionalidade, brasileira e americana. Sou funcionária pública e pretendo virar nômade. Ao me aposentar, minhas filhas moram no ZEUA. Eu não entendi se suas filhas são americanas também, mas o americano, eu não sei também, Monique, se você teve essa nacionalidade americana por nascimento ou se você obteve no decorrer da vida. Mas os Estados Unidos, como eu mencionei lá atrás, ele aplica o critério da nacionalidade. Então, se você nasceu nos Estados Unidos, saiu de lá bebê, você vai ser residente fiscal tributado nos Estados Unidos para o resto da sua vida, mesmo que você não pise mais lá. Esse é um exemplo que não sei se vocês se recordam, do cofundador do Facebook, acho que é Eduardo Saverin, se não me engano, ele abriu mão da nacionalidade americana. Então, o brasileiro que às vezes quer virar residente, quer uma nacionalidade, até o green card, se acaba virando residente fiscal nos Estados Unidos. E a gente não tem tratado para evitar a dupla tributação com os Estados Unidos. A gente tem o princípio da reciprocidade. O Brasil e os Estados Unidos, eles unilateralmente eliminam a dupla tributação. Então, Monique, talvez, eu não sei o seu intenção, mas o fato só de você ser americana, você vai ser tributado nos Estados Unidos pro resto da vida, independente de onde você more, tá? Os seus rendimentos serão tributáveis nos Estados Unidos para sempre. No Brasil, se você não estiver morando aqui no Brasil, a sugestão é você fazer uma declaração de saída definitiva. Aí você interrompe os laços tributários com o Brasil, exceto em relação a eventuais investimentos que você tem aqui no país. Esses vão ser tributados na fonte. Olá, Peg. Olá, ele tem já uma resposta, entende, então mostra que é bem claro, Edgar, sua informação. Muito obrigado, porque eu tenho já 40 minutos, mais que 40 minutos, infelizmente, mas muito obrigado, Edgar, para compartilhar toda essa informação com a gente, e também de uma forma muito clara, muito compreensível, e com muita paixão, não? Claro que você gosta essa temática, né? Mas eu acredito também que é um automático que precisa muito mais do tempo para entrar nos detalhes. Infelizmente, não tem tempo agora, mas quando as pessoas têm mais questão, precisam mais informação, eu acredito que ele possa entrar em contato com você. Estou à disposição. Realmente é um tema... tem várias nuances, várias particularidades, depende do rendimento que a pessoa tem, da nacionalidade. Realmente é um tema que, enfim, me encanta. Eu vejo ele aí no meu dia a dia, eu estudei ele a fundo em Leiden, dou aula no curso do ITC de Leiden sobre isso também. Então, realmente adoro falar, por isso que talvez seja... saia com facilidade. Eu fico muito feliz de ter participado. Esse tem muito claro, muito claro. Mas parabéns, Edgar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e também ao nosso público, muito obrigada pela sua presença. Eu espero que você todos gostem desse evento e continuem seguindo a Deutsche para mais eventos interessantes, né? Mais uma vez, muito obrigado, Edgar. Vamos compartilhar seus contatos com o público. Então, quando ele tem mais questão, eles vão fazer o contato direto com você. Mas espero vê-lo em breve. Muito obrigado pela sua presença. Até mais. Adeus. Tchau, Edgar. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tchau.